Querida igreja, nós iniciamos semana passada essa nova série de mensagens que tem como título Mais que Abençoado. Semana passada nós falamos sobre mordomia, que é vamos dizer assim, a base do nós temos que entender para que possamos entender todas as mensagens. Então, se você não pôde vir semana passada, eu indico fortemente que você entre no nosso canal do YouTube e assista a mensagem que foi pregada semana passada para que você consiga entender de fato, não é, todo o contexto e cada detalhe do que nós estamos falando. Mas eu vou fazer uma breve recapitulação aqui para que todos estejam na mesma página, tá bom? Então nós estamos aprendendo alguns princípios bíblicos para que nós venhamos ter uma vida mais que abençoada. Semana passada, que foi nosso primeiro dia, nós imaginamos juntos como seria uma vida, não é, sem sermos consumidos pelo estresse, pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, sem ser consumidos, não é, pela pressão financeira que nós vivemos diariamente. Muita dessa pressão que nós sofremos acaba se tornando desnecessária, nós sofremos por coisas que nem vão acontecer. E nós começamos a imaginar como seria essa vida e como nós poderíamos viver isso, né? Nós pontuamos alguns pontos importantes e nós chegamos em Gênesis capítulo 2, 15 e 1, 25, onde nós vimos que Deus, quando colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, deu uma ordem para eles, que é: tomem conta disso tudo. Então, Deus criou o jardim, tudo que ali havia, a água, o sol, a lua, noite, dia, as árvores, os animais, enfim. Deus colocou o homem e a mulher ali, não é? E falou para eles: olha, tomem conta de tudo isso. Eu criei tudo isso para que vocês tomassem conta, e também disse para que eles dominassem sobre essas coisas. Então ali nós vimos que o homem, a mulher, eles têm como uma função principal cuidar das coisas que Deus criou. Deus nos confia diversas coisas e nós temos que cuidar disso tudo, não é? Nós temos que cuidar, manter e desenvolver. E nós aprendemos semana passada que o nome dado a uma pessoa que cuida de algo que pertence a outra pessoa, na nossa cultura é mordomo, não é? Então o dicionário diz: o que é um mordomo? Uma pessoa empregada para administrar a propriedade de outra pessoa. São confiados a um mordomo proteção, manutenção, cuidado e desenvolvimento das coisas que pertencem a outra pessoa. Então, nós somos mordomos de Deus. Deus criou tudo que nós vemos. E Ele diz para nós: cuidem disso. Eu confiei essas coisas nas suas mãos. Cuidem delas, desenvolvam elas, dominem sobre elas, cultivem elas. Eu sou o dono, mas eu estou confiando elas nas suas mãos. Então, de forma muito resumida, semana passada nós vimos que nós cristãos devemos entender que Deus é dono e nós os mordomos. Você não é o proprietário, você é o mordomo de muitas coisas que foram confiadas aos seus cuidados por um Deus amoroso e generoso. Então, essa aqui é a base para que nós venhamos entender toda a mensagem, tá bom? Então, que fique muito claro, nós somos mordomos e nós cuidamos das coisas de Deus, beleza? Então, vamos à mensagem de hoje. Com certeza já aconteceu com vocês, você tem algum amigo, alguma amiga, às vezes tem uma casa na praia, e aí ele permite que você vá lá tirar férias, que você use a casa dele, não é? Uma vez falaram para mim que melhor do que você ter uma casa chique na praia é você ter um amigo que tem muito dinheiro, que tem uma casa e deixa você usar, não é? Porque você não precisa arcar com custo nenhum, você não paga o IPTU daquela casa, não paga nada, e o teu amigo deixa você usar, não é? Uma vez disseram isso para mim, eu falei: bom, pensando nesse lado, né, é muito bom, né? Então imagina que você tem um amigo, não é? Ou uma situação que já tenha acontecido com você, às vezes você viajou e precisou ficar na casa de alguém que muito generosamente te emprestou a casa para que você não precisasse pagar um hotel, por exemplo, né? Então você acaba ficando ali hospedado na casa de alguém muito generoso, né? Que permitiu que você usasse tudo aquilo que é dela.
E quando nós estamos numa casa ou usando algo que não é nosso, nós tomamos muito cuidado, não tomamos? Muitas vezes mais do que com as nossas coisas. Na nossa casa, às vezes, é aquela bateção de porta, deixamos a pia suja, amanhecer suja, né? Criançada derrubando, botando fogo na casa, e a gente já não está nem ligando. Agora, se a gente está numa casa que foi emprestada para nós, é aquele todo cuidado, né? Você fica esperto o que as crianças estão fazendo, você toma cuidado para não quebrar nada, para não quebrar um prato, para não quebrar um copo, para não riscar a parede, não é? Para não quebrar, sei lá, uma cama. Todo cuidado é pouco ali. Sujou, já limpou, já lavou, não deixa as coisas todas desorganizadas. Porque, né, nós queremos cuidar daquilo que não foi emprestado. A pessoa foi tão generosa, né? O mínimo é que nós venhamos cuidar daquilo. Então veja, quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo um papel de mordomo também. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso, mas foi confiado a nós por um tempo. Então nós estamos ali cuidando, mantendo, desenvolvendo aquela casa, não é? Enquanto a pessoa confiou ela para nós. Não é? Afinal das contas, pelo amor de Deus, a pessoa já confiou uma casa para a gente ficar ali tranquilo. O mínimo que se espera é que nós venhamos cuidar daquilo. E se possível, nós venhamos devolver a casa ainda melhor, né? Talvez muito bem limpa, arrumada, cheirosa, tudo muito organizado, e poder entregar a chave para o dono ou para a dona, falando: olha, muito obrigado, não é, pela tua generosidade, e a casa está toda arrumada, tá? Deixamos no Trinks, tá bom? Como forma de gratidão a você por ter nos deixado ali ficar na sua casa, não é? Só que muito embora você tenha todo esse cuidado em não quebrar nada, em não deixar as coisas sujas, em cuidar das crianças para que elas não risquem todas as paredes, não é? Você aproveita a casa. Afinal, você está lá para, né, curtir suas férias. Então você aproveita a casa, você usa a cozinha, não é? Você usa os quartos, você fica lá na varanda, sentado, lendo um livro, tomando um café. Então, quem passa na frente da casa e olha você e tua família lá, eles vão até achar que você é dono daquele lugar. Porque você tomou conta daquilo. Você está cuidando daquilo, né? Você está usando toda ali a casa. Porém, você sempre tem na consciência de que você não é o dono. Você está apenas usando algo que pertence a outra pessoa, mas que de forma generosa te emprestou, confiou a você por um tempo, para que você pudesse cuidar. Você é um mordomo naquele instante. Essa é a essência da mordomia cristã. O cristão, ele vive reconhecendo no seu coração que tudo que ele tem, seu dinheiro, seus bens, teu corpo, como nós vimos semana passada, sua alma, tudo que nós temos, nós estamos cuidando, porque não é nosso, é de Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus nos confiou o nosso corpo, nos confiou um tempo, nos confiou recursos para que nós pudéssemos cuidar disso. Então nós estamos literalmente numa casa emprestada. Porque a casa não é nossa. O teu corpo um dia Deus vai pedir de volta. A tua alma Deus vai levar de volta. E tudo que ficar aqui então, que o diga. Não é? Muito menos nosso. Tá? E Deus é essa pessoa então extremamente generosa, esse amigo, esse pai generoso, que nos empresta tudo isso, que confia em nossas mãos tudo isso, de forma muito generosa. Agora, você tem que entender que você não pode esperar que Deus vai ficar derramando recursos na sua vida e te dando coisas para você usar, se você tem administrado mal aquilo que Ele já te deu. Se você já tem sido um péssimo administrador daquilo que Ele já confiou para você hoje, qual seria o sentido dele te dar mais? Né? Sabe quando a criança fica quebrando todos os brinquedos, fala, vou comprar mais um para quê? Às vezes a Grazi, ela sai e fala, vou levar para a Zoe. Fala, amor, não vai durar 3 horas isso aí. Ela vai quebrar tudo isso. Se for comprar, tem que comprar um diferente, um mais forte, porque isso aí, ó, não vai durar nada. Né? Não faz sentido. Eu sei que ela não... Né? É claro que a gente está falando de uma criança, né, irmãos? Ela não vai cuidar bem daquilo ali. Ela vai quebrar em 1 hora. Né? Então não faz sentido eu querer dar mais daquilo para ela. Porque ela está administrando isso de forma errada.
não é? Então Deus, diante daquilo que você tem feito com as coisas que Ele já te deu, Ele te abençoa ou não? Ele dá mais recursos ou não? E aqui não estou falando sobre salvação, tá, meus irmãos? Estou falando sobre bênçãos, né? E se você é um mau mordomo das coisas de Deus, se você não tem administrado bem, Ele pode, além de não entregar mais, tirar aquilo que Ele já deu. É uma lição dura, mas é uma lição verdadeira. E quando Deus tira muitas coisas, nós podemos até achar que ele é injusto, mas no final das contas nós vemos que é até a graça e a misericórdia dele nas nossas vidas. Vocês se lembram do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele recebeu a bênção do pai dele, que foi uma grande riqueza, o que aconteceu? Ele soube administrar aquilo de forma inteligente? Não. Ele destruiu a vida dele. Acabou com o dinheiro da herança que pertencia ao pai. E teve que voltar para casa, né? E volta o cão arrependido, né? Então, tem muitos cristãos que Deus simplesmente ele não pode abençoar. Ele não pode entregar mais recursos, mais riquezas, prosperar em diversas áreas. A pessoa não vai administrar bem isso. E aquilo que deveria ser uma bênção na vida da pessoa acaba virando uma maldição. Vocês se lembram semana passada que nós estávamos falando sobre dinheiro? Eu estava lendo algumas pesquisas que foram feitas e algumas pessoas até falavam que o dinheiro que a família recebeu a mais se tornou uma maldição. Porque elas não tinham capacidade de lidar com aquilo com maturidade. Irmãos, isso é tão verdade que, assim, já tive em diversos fúnebres. E não é incomum, no meio do fúnebre, as pessoas estarem brigando já por conta do dinheiro que a família vai receber. Até aquele momento todo mundo era amigo, tio, parente, irmão, irmã, todo mundo se dava bem. Entrou o dinheiro, a família se dividiu inteira. O dinheiro que poderia ser uma bênção na vida deles, para trazer mais recursos e qualidade de vida, acabou se tornando uma maldição. Então tem pessoas que simplesmente não podem receber mais recursos, sejam lá o que for, porque aquilo que deveria ser uma bênção, acaba se tornando uma maldição. Deus simplesmente não pode abençoar uma pessoa dessa forma. E você pode estar se perguntando, mas Samuel, Deus age dessa forma mesmo? Se eu não cuido com sabedoria das coisas que Ele me entregou, além dele talvez não me entregar mais, Ele vai arrancar até aquilo que eu recebi? De onde você tirou isso? Irmão, tirei do mesmo lugar que nós tiramos tudo que nós conversamos aos domingos, né? Da Bíblia. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um senhor que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Aqui nessa versão diz os seus bens, não é? Mas lendo uma versão fácil de entender, e aqui diz o seu dinheiro. Versículo 15. Dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5, ao segundo entregou 2 e ao último 1 talento. Então foi viajar. Então, o nome talento aqui se refere a um tipo de moeda, tá? É um dinheiro. Então, dinheiro é como se fosse real, dólar, euro, tá bom? Então, toda vez que aqui a parábola diz talento, se lembra do versículo 14. O Senhor reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro. Então, o dinheiro está sendo chamado de talento. Versículo 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar em conta de como havia usado o dinheiro.
O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. Então o Senhor repete a mesma frase: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e dê este dinheiro para o que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos até aqui, irmãos. Então aqui tem uma lição. O texto já começa dizendo que o reino dos céus pode ser descrito dessa forma. Então aqui está falando sobre o reino de Deus e nós fazemos parte desse reino. Então essa parábola, ela impacta diretamente a nossa vida, tá? E nós vamos agora lidar com alguns pontos aqui nessa parábola. O primeiro ponto é, tá bom, Samuel, nós iniciamos falando sobre mordomia. E cadê o mordomo aqui? A palavra mordomo não apareceu nenhuma vez, né? A palavra mordomo não apareceu, porém, né, o mesmo conceito que vem lá desde Gênesis e percorre toda a Bíblia, é o mesmo conceito que aparece aqui. Nós temos um senhor que é dono de muito dinheiro e ele confiou esse dinheiro na mão daqueles servos, 3 servos. Para cada um deles ele confiou um tanto. Ou seja, nós não temos a palavra mordomo, mas nós temos aqui um senhor que emprestou, confiou os talentos na mão daqueles, para que eles pudessem cuidar, para que quando ele voltasse de viagem, ele de novo recebesse esses talentos. Agora preste atenção, o Senhor não esperava simplesmente voltar e receber a mesma quantidade de talentos que ele deixou. O que ele esperava é que aqueles servos, não é, desenvolvessem, multiplicassem aquilo que foi confiado na mão deles. Isso é um ponto importante. Lembrando nisso, quando nós lemos a definição de mordomia, de um mordomo, e o mordomo é confiado ali para que ele mantenha, para que ele venha cuidar, desenvolver aquilo que foi confiado na mão dele. Então Deus espera que nós venhamos, né, desenvolver aquilo que foi deixado na nossa mão. Então, aqui nós temos uma pessoa, na verdade 3 pessoas empregadas para administrar a propriedade de outra pessoa. Então nós temos aqui 3 mordomos, tá bom? 3 mordomos. Então não aparece, mas o conceito está aqui. Sabe aquela ideia sobre essa questão de desenvolver, sobre essa questão de multiplicar o talento que foi te dado? Você sabe, não sei, talvez já tenha passado por essa situação, sabe quando a pessoa te empresta o carro e você devolve com o tanque cheio, e até bate uma água ali? Se tiver condições, você até pede para lavar? Então, é essa a ideia. Aquilo que lhe foi confiado, quando foi entregue para o dono, é entregue melhor. O dono te emprestou o carro, você devolve para ele melhor do que como ele foi emprestado. Você lava e você coloca, né, o tanque cheio para ele. Certo? Então é isso que o Senhor espera. Que nós venhamos não apenas cuidar, mas desenvolver do talento. Tá? Continuando aqui a história, nós vemos que o Senhor não deu a mesma quantidade para cada um deles. Tá bom? Acho que vai ter que desligar esse retorno aqui, que ele está fazendo muito barulho. Pede para o Joe desligar. O Senhor, ele não deu a mesma quantidade para os 3 servos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu apenas 1. Aí você pode achar o quê? O Senhor é injusto?
Ele fez acepção de pessoas. Ele deveria dar 5 para os 3. Então, antes que você comece a achar na tua mente que o Senhor aqui é um Senhor injusto, muito pelo contrário, ele foi muito justo. Porque o texto fala para nós que ele dividiu de forma proporcional a capacidade de cada um. Não é isso? No versículo 15, na parte A do versículo, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Então, não é que Deus fez diferença das pessoas. Ele deu para cada um de acordo com a capacidade que cada um tinha de lidar, de acordo com a maturidade. Injusto seria o Senhor responsabilizar o servo por algo que naturalmente ele seria incapaz de administrar. Aí seria injusto. Você dá um peso tão grande para a pessoa que ela não tem a capacidade de lidar com aquilo. Isso é injusto. Então, um exemplo, imagina uma família que tem uma grande empresa, não é? E o pai e a mãe, que são os donos da empresa, decidem viajar, vão tirar férias ali, 1 mês de férias. Chama o filho de 10 anos, fala: filho, a gente vai tirar férias e você vai ser responsável agora pela empresa, tá bom? Nesse 1 mês aqui é tudo na sua conta. Então você vai fazer o trabalho que eu e sua mãe fazia, você vai lidar aí com os vendedores, você vai lidar com os supervisores, com a diretoria da empresa, você tem que lidar ali com a parte de financeiro, RH e tal. Então você tem que manter a empresa rodando aí como nós já temos mantido, tá bom? A gente vai ficar 1 mês fora, daqui 30 dias aí a gente volta. O que vocês acham? Quando o pai e a mãe voltassem, a empresa ia estar no chão, ia estar tudo desorganizado, provavelmente alguns funcionários meio rebelados, não é? Brigas internas, pela falta de uma administração. Porque aquele garoto não tinha a mínima capacidade de gerir uma empresa daquele tamanho. Agora você imagina o pai chegar, ver a empresa daquele jeito e ainda ficar irritado e pôr o garoto de castigo? É justo? Então veja, o Senhor não foi injusto ao dar cada um de acordo com a sua capacidade. Pelo contrário, foi justiça sendo feita. Assim como esse garoto teria soterrado pela pressão, aqueles servos também seriam. Então, o pai desse garoto de 10 anos, ele facilmente consegue, saber, pelo histórico do filho, o que ele tem capacidade ou não para cuidar. O pai sabe, a mãe sabe, ele conhece o filho que tem. Então ele fala: meu filho consegue lidar com isso aqui já é demais. Vou dar um pouquinho a mais aqui para ele crescer um pouco, para um dia ele poder lidar com isso, mas hoje não dá. Porque você sabe o histórico do seu filho. Você conhece como que ele age diante das situações. Você sabe se ele é mais preguiçoso, ou se é uma pessoa mais aguerrida ali, que gruda, que estuda mesmo. Você sabe se ele vive meio que ali fora da casinha. Você sabe o histórico do seu filho, você sabe os limites dele. Né? Baseado nisso, obviamente, o pai saberia que o menino de 10 anos não tinha a menor capacidade de cuidar daquela empresa. Certo? Então não foi injustiça, foi justiça. Dar para cada um aquilo que cada um tem capacidade de cuidar. Não é? É isso que Deus faz em nossas vidas. Baseado no quanto você soube cuidar daquilo que Deus já te deu, porque Deus, ele conhece você. Então, assim, ele vê teu histórico. Olhando para tudo aquilo que ele já te entregou, os recursos que ele já confiou nas suas mãos, ele sabe dizer qual tipo de recurso você teria capacidade ou não de receber agora. Então veja, se você é uma pessoa que tem cuidado muito bem dos recursos, tem se desenvolvido e desenvolvido o recurso, você é uma pessoa que cresceu. Não é assim na vida? Nós vamos lidando com desafios e nós vamos crescendo, até o ponto que você está lidando com coisas tão grandes que você olha para o teu eu de 5, 10 anos atrás e fala: nossa, eu estaria surtado aqui. Mas você está conseguindo lidar bem. Então Deus vê a mesma coisa. Como que ele tem lidado? Como que ele tem administrado aquilo que eu já confiei? Baseado nisso, ele sabe se ele pode dar mais, se ele não pode dar nada, ou se até o que foi dado ele vai ter que tirar.
Porque você perdeu a cabeça. Está usando tudo errado. Está administrando errado. Então, a percepção muito clara que fica aqui para nós é que talvez a razão pela qual você não tenha recebido mais recursos, ou você não esteja recebendo aquilo que você tem pedido tanto em oração, seja porque Deus sabe que você não pode lidar com isso. E Ele não vai te dar, simples assim. É necessário você ser um bom mordomo daquilo que Ele já te confiou, das oportunidades, dos recursos que foram entregues para você. E uma vez que você cuidar bem disso, desenvolver isso, crescer, obviamente você vai ter costas mais largas para poder carregar mais peso. Nós fazemos isso com nossos filhos todos os dias. Por que seria diferente conosco? Entende? E é importante você também se atentar que Deus, Ele já te deu o necessário para o hoje. Você tem aquilo que é necessário para que você possa crescer, se desenvolver e poder receber mais coisas. Você já tem o necessário. Agora cabe a você administrar bem isso que você já recebeu, para que você possa receber ainda mais. Você tem que ser um bom mordomo, senão não faz sentido. Então veja que há um esforço da nossa parte. Não é passivo. Não é ficar no sofá em casa esperando, né, o céu cair para você de brinde. Existe um esforço contínuo e consistente de você estar cuidando, mantendo, desenvolvendo. E assim você vai crescendo e você pode receber ainda mais. É tipo um cargo de promoção. Você vem desempenhando muito bem o trabalho que foi colocado para você. Às vezes você faz além do que foi combinado. Você se destaca. Você estuda. Você aprende. Você é preocupado. Você se esforça. Você é promovido. Porque você claramente tem condições de subir degraus. É muito claro, não é? É muito claro. Mas às vezes nós achamos que no mundo espiritual funcionaria diferente. Então, a necessidade de você ser um bom mordomo é a base para que você tenha uma vida muito abençoada. E ser um bom mordomo, ou na verdade ser um mordomo, não é uma escolha, tá? Você já é. Porque a Bíblia fala desde o início que Deus criou o homem e a mulher e falou, olha, cuidem disso tudo. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos confiou, porque Ele tem nos confiado muito. Então você já é um mordomo. Deus já confiou na sua vida recursos preciosos. E aí surge, claro, a pergunta, se você já é um mordomo, você tem que refletir. Que tipo de mordomo você é? Você é uma pessoa sábia em cuidar de tudo aquilo que Deus te deu de oportunidade? Ou você tem jogado fora as oportunidades ou tomando decisões tolas? Né? Se Deus olhasse para o seu histórico, de como você tem usado aquilo que lhe foi confiado, qual seria a impressão de Deus? Essa é uma pergunta que você tem que refletir. De forma honesta. Né? E sabe o que é pior? Que muitas vezes nós usamos os recursos que Deus nos deu para pecar contra Ele. Olha que absurdo. Nós pegamos aquilo que o Pai nos dá para ir contra o Pai. Nós estamos falando aqui de dinheiro, porque a parábola fala sobre dinheiro. As pessoas às vezes são abençoadas financeiramente e usam o dinheiro para se distanciar de Deus. Não faz sentido nenhum, mas não é. A pessoa recebe uma bênção na vida dela e usufrui dessa bênção de modo ao qual ela se distancia mais dos planos de Deus. Então veja como muitas vezes nós agimos de forma tão incoerente e nós acabamos sendo um belo dos hipócritas em receber recursos, querer mais, mas estarmos usando o recurso já recebido de forma errada e começa a vir na igreja querer fazer campanha, etc., para receber. Ué, qual que é o sentido disso? Que pai que vai ficar dando mais coisa para você está usando contra ele? Vocês começam a perceber como é incoerente muitas vezes nossas atitudes? Não é? É incoerente. Mas vamos voltar ao ponto principal. Então Deus confiou a você recursos preciosos. E você pode ser uma pessoa que, eu não me considero rico. Eu não sou uma pessoa rica.
Muito embora você esteja vivendo num país com abundância de recursos. Porque uma coisa que tem no Brasil é recurso. Todos aqui, pelo menos de forma local, aqui, tem um teto sobre a cabeça. Ninguém aqui está dormindo na rua. Todos aqui têm condições de chegar em casa depois de um trabalho e tomar um banho quente. Por quê? Porque você tem água encanada, você tem esgoto na tua casa. Todos podem almoçar, jantar. Não é? E isso é um recurso precioso já, meu irmão, porque no Brasil ainda existem talvez milhares de pessoas, me corrija se eu estiver errado, que não têm nem acesso à água encanada. Não tem esgoto em casa. Então, diante do padrão global, você é uma pessoa rica. Você é um privilegiado, sim. Tá? Seja grato pelo que você tem hoje. Comida sobre a mesa, banho quente, cama, um teto. Tem gente que passou a vida toda querendo ter uma casa para morar. Nunca teve. Tá? Então, sim, você já tem recursos. Mas vou voltar aqui ao centro da discussão. Eu quero fazer a tua mente se abrir, tá bom? Somente se abrir para que você entenda que tudo que Deus tem confiado na sua mão vai muito além do que dinheiro e bens materiais, tá bom? Deus é dono de tudo. Nós não podemos colocar tudo numa caixinha. Tudo é tudo. Então, exemplo, Deus confiou a você uma alma de valor inestimável. Onde você compra a alma, irmão? Mercado Livre tem alma para você comprar lá? Não tem. Alma é um presente dado por Deus, onde você pode receber a salvação para a sua alma. Valor inestimável. Deus nos deu um corpo humano. Nós temos um corpo. Irmãos, o nosso corpo é uma máquina magnífica. Quanto mais se sabe sobre o corpo, mais chocadas as pessoas ficam. Você tem um corpo muito bem estruturado. Nós podemos ver o que um corpo bem treinado pode fazer. Uma pessoa bem treinada que desenvolve o corpo dela, a pessoa pode saltar distâncias incríveis, pular alto, correr de forma incrível, pode ter a força para levantar um carro. Deus nos deu uma mente maravilhosa. Tem pessoas que usam a mente, desenvolvem a mente, que é a pessoa que você fica bobo conversando com ela. E o mais incrível, às vezes eu fico pensando, às vezes você conhece uma pessoa assim que você conversa com ela e fala, caramba, meu. Aí eu fico pensando, poxa, eu tenho a mesma cabeça, eu tenho o mesmo cérebro. Eu poderia também estar nesse caminho, né? Eu poderia estar desenvolvendo aquilo que Deus deu para mim, né? Através de leitura, de estudo, de esforço, né? Então Deus nos deu dons e talentos únicos. Cada um de nós, pode trocar, por favor. Cada um de nós tem um mix de dons e talentos únicos. Coisas que você nasceu bem, fazendo bem, né? Você não precisou treinar tanto, não. Acontece naturalmente. Habilidades que nós temos. Então, veja, Deus nos deu muitas coisas já. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando de tudo que Deus tem nos dado de recursos. Mas vou falar apenas mais um. Deus confiou a imagem e a semelhança dele para nós. E nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Olha o privilégio. E é óbvio que esse privilégio vem com responsabilidade, né, meu irmão? É óbvio que vem com responsabilidade. Então a pergunta volta. Você é um mordomo. Que tipo de mordomo você tem sido? Você é um mordomo fiel ou infiel? Sábio ou tolo? Como você tem gerido tudo isso que Deus entregou para você? Como você tem administrado, desenvolvido, cuidado de tudo isso? Uma das chaves, né, quando a gente fala chave, a gente parece que coloca mais importância naquilo que a gente vai falar, né? Eu poderia falar assim, um ponto importante para entender essa parábola, ok, agora você fala, tem uma chave que vai destrancar uma área na tua vida nessa parábola. Fica mais chique, né?
Mas um ponto importante para que você possa entender melhor essa parábola é perceber, como eu já disse, vou reforçar aqui, que o Senhor, quando ele voltasse de viagem, ele não esperava receber o mesmo talento que ele entregou. Ele esperava receber aquele talento multiplicado, desenvolvido, não apenas cuidado. Não é? Então, se lembra do carro que eu dei o exemplo, do tanque cheio e passar uma água no carro? É isso. O Senhor esperava receber aquilo que ele confiou melhor do que a forma como ele deixou. Não é? Então, se você é mordomo de um rei, porque Deus é um rei, significa que desenvolver tudo que ele te deu tem o objetivo de aumentar o reino dele. Porque esse é o objetivo final dele. Aumentar o reino dele. Então, quando Cristo, o verdadeiro rei, voltar, nós vamos prestar contas se nós somos bons ou maus mordomos. E o que vai ser o resultado disso é se o reino dele foi impactado positivamente ou não. Porque o único motivo pelo qual Deus nos deixou aqui é para nós impactarmos vidas. E todos os recursos que nós recebemos é para esse final e propósito. O dinheiro que Deus te entregou, tudo bem, você vai usufruir dele, mas o objetivo final dele não é para você ficar usufruindo tudo dele. É para que passe através de você e chegue de forma a pessoas ou coisas ou situações para impactar o reino positivamente. Você pode fazer isso através das suas ofertas, através do seu tempo, ajudando trabalhos dignos que vão impactar a vida de pessoas. Você pode fazer isso de diversas formas, usando o seu dom de talento. Usar tudo que Deus te entregou para impactar o reino, para trazer um saldo positivo ao reino. Então, o dinheiro, assim como todas as outras coisas que Deus confiou na sua mão, se forem bem administrados, vai trazer uma vida abençoada para você. Porém, o objetivo final é que isso venha impactar o reino de forma positiva. Então, tudo que Deus nos entrega não é para parar em nós. Nós somos uma ponte, ao qual isso passa por nós para chegar em pessoas. Compreende? Nada para em você. O evangelho não pode parar em você. Os recursos que Deus entrega não é para parar em você. Você é uma ponte, você é um canal por onde vai fluir tudo isso e vai chegar em pessoas. Isso é reino de Deus. Isso é viver pelo reino. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Então, se você tem sido um bom mordomo, você vai viver uma vida abençoada, obviamente, porque você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem te entregado, obviamente. Só que isso não vai parar em você. Você vai impactar pessoas, você vai impactar vidas, e o resultado é aumento do reino, ou impacto positivo no reino de Deus. Isso seria uma boa administração. Entende? Uma boa administração. Um bom mordomo consegue fazer isso. Impactar o reino positivamente através daquilo que Deus tem entregado na mão dele. Afinal de contas, por que você acha que Deus entrega as coisas de você? Para você? Se Deus tem uma vida perfeita para todos nós lá em cima. Ele poderia simplesmente levar você e ter a vida perfeita lá. Nós estamos aqui por um único motivo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Formar discípulos, batizar pessoas. Esse é o chamado para todos nós. E os recursos que nós recebemos é para que esse chamado seja cumprido através das nossas vidas. Um mordomo que é tolo, que administra mal tudo que Deus tem colocado na mão dele, ele nunca vai conseguir trazer um aumento ou um impacto positivo no reino de Deus. Porque ele não administra com sabedoria tudo aquilo que ele recebeu. E quem sabe, por ele ser tolo, aquilo que ele recebeu, Deus até tirou já. Porque não tinha condição. Não sabe administrar bem o tempo dele. Usa o tempo de forma totalmente errada. Não sabe administrar bem os dons que ele tem, os talentos que ele tem. Não sabe administrar bem os relacionamentos que Deus entregou. Porque Deus usa de pessoas. Então, quando nós falamos de ter comunhão com a igreja, não é simplesmente para você conhecer pessoa nova, muito embora isso seja muito importante para a nossa vida social, mas é porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, você fica se isolando da comunhão da igreja, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado por um outro irmão, de conhecer pessoas que Deus pode usar para te abençoar. Se você ficar brigando com todo mundo na igreja, quer passar reto sem olhar na cara de ninguém, você é que sai perdendo, não é a outra pessoa.
Então, administra errado os relacionamentos, os recursos que Deus tem dado. Isso é um mordomo tolo. E, obviamente, essa administração errada vai limitar o impacto que você vai ter no reino. Vai limitar tanto que talvez o teu impacto seja negativo até. Você está ajudando a tirar a gente do reino e não colocando. Então lembra que nós usamos os recursos que Deus nos deu para ir contra ele? Tem crente que parece que está jogando contra. A bola cai no pé, gol contra. Agora deixa eu fazer 2 pontos de atenção aqui. O primeiro ponto, para que você não saia daqui com um peso, um fardo pesado nas suas costas, tá? A Bíblia não nos ensina que você precisa ser perfeito em tudo que você faz para que Deus te abençoe, tá bom? Não existe a perfeição. Nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, nós pecamos. Infelizmente, nós estamos caminhando para ter uma vida mais madura, mas nós sabemos que o final disso será, a plenitude disso será apenas quando nós estivermos nos céus. Então, mesmo nas nossas melhores tentativas aqui, vai haver falhas, vai haver tropeços, vai haver erros. Então, não faz nem sentido Deus esperar você fazer as coisas perfeitas para te abençoar, porque então você nunca seria abençoado. Se Deus fosse te abençoar de acordo com a tua performance, né, que Deus nos livre disso. Porque a minha performance tem dia, não vontade nem de levantar da cama. Né? Então não é isso que a Bíblia nos ensina. Agora, o ponto é, existe na tua vida um real esforço e preocupação para administrar bem as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Existe esse esforço? Você realmente se preocupa com isso? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai usar algo que Deus colocou nas suas mãos, você realmente para refletir? Eu vou contar um exemplo para vocês. Há uns 6, 7 anos atrás, eu fui muito abençoado financeiramente. Né? Eu estava na minha segunda empresa e estava dando muito certo. Eu estava recebendo dinheiro que eu nunca imaginei que eu iria receber. Né? Não era milionário, não. É porque se você, por exemplo, receber um salário mínimo, se receber 3 salários mínimos, já é um dinheiro que você achava que você não ia receber. Né? Se vocês vão achar também que eu estava nadando. Né? Mas eu recebi um dinheiro porque a minha perspectiva era ter uma vida, assim, na média, digamos assim, entendeu? Na média, ali um salário mínimo um pouco para cima. Morar num apartamentinho pequeno, que é onde eu já morava num apartamentinho de 40 metros quadrados. Falei, poxa, tá bem demais, né, mano? Mas Deus começou a prosperar. E eu juntei um dinheiro e era o valor exato de um carro que eu tinha um sonho de ter aquele carro. Só que era um valor alto, assim como é hoje. Carro no Brasil sempre foi caro. Sempre foi caro. Se eu estava vendo um carro para eu comprar, você não acha. Se for atrás de carro zero, não existe carro zero, menos de 70 mil reais. Assim. 70 mil reais. Então o Brasil é dureza, né? O Brasil não é para amador, não. Né? E eu juntei esse dinheiro, e, irmão, não é para me vangloriar, não. Eu só estou dando um exemplo, tá bom? De uma real preocupação em usar o recurso de forma correta. Eu falei para a Graça, vou comprar aquele carro que eu sempre sonhei. Né? Queria ter aquele carro. Ela, não, beleza, compra, você juntou o dinheiro, né? O dinheiro é teu. Irmãos, eu fui orar. Em qual sentido que eu orei? Eu falei, Deus, por que o Senhor me deu esse dinheiro a mais que eu não esperava? Por que esse dinheiro chegou na minha mão assim em poucos meses? Qual que é o teu propósito com isso? Eu posso comprar esse carro? O Senhor quer que eu oferte tudo isso? O Senhor levantou esse dinheiro para que eu seja uma pessoa que vai ofertar num projeto que vão apresentar para mim? Qual que é o objetivo disso? Por que o Senhor confiou isso na minha mão? Você entende? Uma real preocupação e intenção em usar os recursos da forma correta. Deus me deu aquilo, para quê? Eu posso gastar, Deus? O Senhor tem sido generoso comigo, eu posso comprar o carro? O Senhor tem outros planos para isso? O Senhor quer que eu oferte? O que o Senhor espera de mim com esse dinheiro? E é claro que ao longo da minha vida financeira eu cometi erros e falhas. Mas, irmão, sabe aquele errar tentando acertar? É isso. Existe uma real preocupação em usar os recursos de Deus da forma correta. Uma genuína preocupação em fazer as coisas de forma correta.
Então, Deus não espera a perfeição de mim, assim como não espera de vocês. Mas existe um esforço da sua parte em usar os recursos de forma correta? Ou o recurso chega na tua mão e você, não, beleza, é para mim, tudo é para mim. Vou realizar todos os meus sonhos. E o reino fica para depois. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu falo de impactar almas e ter um impacto positivo no reino, não estou falando que Deus vai te abençoar na medida de almas que você ganha. Até porque você não ganha alma nenhuma. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que nós somos chamados para fazer é testemunhar da nossa fé e dar um exemplo público daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. E mostrando Deus através das nossas vidas, mostrando Deus através do nosso testemunho, as pessoas vão ser impactadas, então o reino vai ser impactado. Compreende? Você não tem poder de mudar o coração de ninguém, você não converte ninguém. Deus converte pessoas. Você foi chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, expressando sua fé publicamente e tendo um bom testemunho. Tá? Então, não é uma corrida para ganhar pessoas para eu ser mais abençoado. Não é isso. Tá? É uma corrida, um cuidado para que as pessoas, ao olhar para a sua vida, vejam você administrando seu tempo, vejam você administrando suas decisões, como você cuida da sua família, como você lida com os recursos que você recebe, o que sai da sua boca, seu posicionamento. E através disso, quando elas estão com vocês, elas conseguem sentir o gosto de Deus. Então Deus é expresso através da sua vida, isso gera um impacto. Então é aquela velha história, eu não sei o que eu vejo, mas tem algo diferente de você. O que é isso? É a tua vida com Deus, vindo publicamente, sendo expressa através de um bom testemunho, impactando vidas no reino. Agora, se faz muito tempo que ninguém vê Deus na tua vida, você já tem sido um mau mordomo, então. Porque se as pessoas não enxergam Deus na tua vida, se você não tem a capacidade de pedir perdão, mesmo se não foi você o errado, mas o que a Bíblia diz, o que depender de mim esteja em paz com todos, o que depender de você esteja em paz com todos, se você não consegue gerir bem os recursos, se você é egoísta e ganancioso com o seu dinheiro, se você não consegue ofertar na igreja, se você não consegue ofertar seu tempo para causas importantes, dentro da igreja ou fora da igreja, se você fica brigando com a tua família dia e noite, não consegue expressar amor, se você é um cara intolerante, pega a birra das pessoas e por isso sobe em cima delas no trabalho, sem motivo aparente nenhum, atravessa pessoas para crescer na carreira. Vocês estão entendendo? Tá? Então, esses são os dois pontos, para que você não saia daqui achando que você tem que ser perfeito e que você tem que ganhar 10 pessoas por mês. Tá? Tirando esses dois pontos, vamos voltar aqui ao assunto principal. Tá? Eu já abri tua mente mostrando que mordomia, cuidar das coisas de Deus, não se refere somente a bens materiais e dinheiro. Mas a gente falou do corpo, da mente, dons e talentos. Eu quero abrir mais um pouco somente agora sobre mordomia. Tá? Se engana você achando que mordomia é somente isso. Porque mordomia também é a respeito de cuidar de pessoas. Porque tem muitas pessoas que por um período da vida foram confiadas a você. Por exemplo, seus filhos. Você é um mordomo de Deus no cuidado dos seus filhos. Seus filhos não pertencem a você. Assim como você mesmo, eles pertencem a Deus. Deus deu seus filhos, é um presente. E um dia ele vai chamá-lo para cumprir o plano de Deus sobre a face da terra. Então a mãe vai ficar lá com as asas vazias embaixo. Eles vão sair do ninho um dia. Porque Deus vai chamá-lo para o grande propósito que ele criou aos seus filhos. Então, durante o tempo que eles estão com você, você é um mordomo na vida deles. Você cuida desse recurso preciosíssimo que Deus te confiou. A tua missão é cuidar do seu filho e da sua filha. Então, por isso me dói muito pessoas que trocam o cuidado do filho e da filha por carreira profissional. Irmão, você tem um filho, uma filha. Deus confiou esse recurso que é muito precioso. Não existe mais seu tempo. Família, filhos, sacrifício de tempo. O casamento já nos mostra isso. Quando vem um filho, então,
Não tem como você ter uma postura egoísta. Você tem que dar tudo o que você tem para cuidar desta criança, ensinar o caminho para ela. Ela vê você lendo a Bíblia? Ela vê você orando? Ela vê você na igreja uma coisa e em casa outra? Ou você é o crente de bater cartão? Não tem um culto doméstico na tua casa? Não tem um devocional? Eles nunca veem você lendo a Bíblia, só com o celular na mão? Então eu estou pegando coisas simples, tá bom? Para você entender a importância de você viver o Evangelho para cuidar bem dos seus filhos. Porque tem gente que fica terceirizando, né, a educação cristã dos filhos para a igreja. As tias ali no cultinho, meu irmão, é 40 minutos uma vez por semana. Você acha que ela vai fazer o quê? Que milagre você acha que ela vai fazer? Teu filho mora com você, pô. Não é? Então, muitos momentos da vida, nós somos responsáveis por pessoas. Em muitos momentos, a nossa vida estava sob o cuidado de uma pessoa. Porque você também teve pai ou mãe ou algum responsável que cuidava de você. Então, você teve pai, mãe, um responsável que cuidava de você. Você tinha uma pessoa que Deus confiou sua vida para ela cuidar naquele momento. Em momentos pontuais da nossa vida, professores podem se tornar mordomos a nós. Naquela área, naquele momento. Treinadores, mentores, empregadores, líderes, pastor, não é? Deus confia vidas para nós cuidarmos. Situações que Deus confiou para nós andarmos juntos com as pessoas. Então, ser mordomo engloba tudo. Tudo que Deus criou. Isso engloba pessoas. Eu espero que todas essas pessoas que você foi confiado algum dia na sua vida tenham sido excelentes mordomos para você. Eu espero. Porém, pela prática da vida, é muito provável que algumas delas não tenham sido um bom mordomo para você. Não é? Muitos de nós, em algum momento da vida, nós ficamos debaixo de uma autoridade cruel, de maus mordomos, que não tem sabedoria, só lida com tolice, crueldade. Se você já esteve debaixo de um mau mordomo, primeiro eu sinto muito, eu lamento muito por isso. Eu não faço ideia do quanto isso tem machucado e feridas que podem estar até hoje no seu coração por isso. É doloroso. Especialmente contra esse mau mordomo é seu pai ou sua mãe. Especialmente quando é seus pais. Mas é possível você quebrar esse ciclo. Não é porque você foi mal criado que você vai criar seus filhos de forma mal criada. Não é porque você sofreu abuso que você vai abusar pessoas. Você não deve se tornar aquilo que te matou. Você não deve se tornar aquilo que te machucou. Você tem a capacidade hoje de enxergar isso e quebrar esse ciclo. Você pode usar essa percepção dolorosa que você teve na vida como combustível para te impulsionar. Para impulsionar o seu propósito e ser um bom mordomo nas mãos de Deus. E cuidar das vidas que Deus confiou nas suas mãos. E começar um novo ciclo, uma nova história. Em outra parábola que a Bíblia lida com mordomia, Jesus disse em Lucas 16:12: se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém confiaria o que é de vocês? Então está falando, se você não cuida bem do que é do outro, por que eu te daria algo para você? Se você não cuida nem bem do que é do outro, imagina que se eu der para você, o que você vai fazer com isso? Então talvez aqui tenha pessoas que queiram ter o próprio negócio um dia, pessoas que querem se tornar líderes, não é? Pessoas que querem ter uma renda extra e ter um segundo trabalho ali, ser promovido, etc. Nós temos sonhos, tá? E a mordomia sábia, ela permite que nós venhamos viver esses sonhos. Por exemplo, ser promovido. É claro que o mundo não é tão simples, 2 mais 2 é 4, mas você tem recursos hoje para estudar, de forma gratuita, por exemplo. Você tem internet, você consegue estudar em qualquer lugar que você tiver. Ou você pode fazer uma faculdade no seu celular. Com diplomas. Ué. Então nós temos uma boa mordomia. Se você administrar bem seu tempo, administrar bem sua mente, você tem condição de crescer em sabedoria, não é? E poder ser promovido, ou poder criar capacidade de ter a sua empresa com know-how. Mas lembre-se, Deus não pode
ele não vai promover, abençoar maus mordomos. Nós já temos falado isso desde o início. Então, se você não é um bom mordomo com R$1.000, você não vai ser com 10, meu irmão. Com 10.000 você não vai ser também. Se você não é um bom funcionário, se você não é um bom mordomo daquela tarefa que foi confiada nas suas mãos, você não vai ser um bom mordomo com um funcionário sobre você, abaixo de você. Você não vai ser. Entende? É igual, sabe o adolescente que vive reclamando que o quarto é pequeno, por isso que vive desarrumado? Você chega lá, o quarto está uma pessoa de uma bomba lá dentro. Ah, não, é que aqui não cabem minhas coisas. Você pode construir um quarto 10 vezes maior. Sabe o que vai acontecer? Vai explodir outra bomba lá dentro. O problema não é o espaço do quarto, é a pessoa que não sabe administrar bem os recursos que ela tem. Uma vez, na casa aqui, tem uma área da cozinha lá que ficava sempre cheia de coisas. Aquela bagunça sempre, não conseguia pôr nada em cima da pia. Aí, comprei cestinhas, vários ganchos, tudo que ficava ali, organizei na parede. Falei, agora vai ter espaço. O que aconteceu? Começaram a bagunçar com outras coisas que não ficavam ali. Ou seja, nunca foi questão de falta de espaço. É gerenciar mal os recursos que tinha. Mateus 25, 21 diz, o Senhor disse, muito bom servo, bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades, celebre comigo. O que esse versículo fala é tão verdadeiro em relação a pessoas como a relação a dinheiros e bens. Você foi fiel no pouco, eu posso te dar muito. Agora, se nem no pouco você é fiel, você acha que você vai sendo muito? Se nem no pouco você oferta com generosidade, se nem no pouco você oferta seu tempo, se nem no pouco você usa seus dons e talentos, se nem no pouco você administra bem, por que vamos te dar mais? Compreende? Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, meu irmão. Não vai. Tá? Simplesmente não vai. 2 Coríntios 5,10 diz assim, por todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Resumo desse versículo, a conta vai chegar. Não é? A vida é um grande buffet, você vai pagar a conta na saída. Não tem como pular a catraca, não. Não é? Então, na parábola que nós lemos, o Senhor, ele saiu por muito tempo. Tanto que o versículo 19 fala assim, depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e chamou os servos para prestarem conta de como havia administrado os talentos. Esses 3 servos aqui, com certeza, eles foram tentados, não é? Aquele tipo de pensamento, talvez ele nunca volte, não faz tanto tempo. Não voltou até agora, vai voltar? Deve ter se arrumado em outro lugar. Porque sempre é mais fácil a gente imaginar que não vai ter uma prestação de conta sobre as nossas vidas. É muito mais fácil a gente achar que a gente vive do jeito que a gente quer e acabou. Então nós somos tentados, a pensar que os recursos são nossos. E nós somos os proprietários mesmo de tudo isso. Deus deixou aqui, abandonou, Ele está cuidando de outra galáxia agora. Morreu, acabou. Bom, a mesma tentação chega sobre nós. Mas o ponto é que o Senhor voltou. E quando Ele voltou, Ele fez um exame cuidadoso de como eles haviam cuidado e desenvolvido, ou seja, lucrado aquilo que foi colocado sobre a mão deles durante a ausência do Senhor. É exatamente a nossa situação, ela é extremamente semelhante. Você não sabe quanto tempo você tem nessa vida. Você não sabe. Irmãos, tem pessoas que morrem do dia para a noite. A pessoa estava bem feliz, à noite infartou. Você não sabe o momento que Deus pode voltar? Você sabe quanto tempo você tem sobre a face da terra? Você nasceu com um reloginho aí falando o dia e da hora? Você não sabe quando a conta vai chegar. Isso significa que a conta pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento. E você vai ter que prestar essa conta.
Quando a conta chegar, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê graça, para que quando a conta chegar, nós sejamos o servo de 5 talentos, e que nós venhamos ouvir da boca de Deus: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel nessa pouca quantidade, agora você vai receber mais responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por que celebrar? Apocalipse fala que haverá uma grande ceia. Nós vamos estar comendo junto com Deus, celebrando aquilo. Então, o que Deus está falando? Venha celebrar comigo. Mas, porém, vai ter aqueles que vai ouvir o que o servo de 1 talento ouviu, né? Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo que tem, lhe será tomado. Lancem esse servo inútil. Infelizmente haverá os servos de 1 talento. Ou seja, veja que coisa, o servo conheceu Deus, ele conheceu o Senhor, ele ouviu da boca do Senhor, ele recebeu recursos do Senhor dele. Não é alguém que nunca ouviu falar, não é alguém que não recebeu nada de Deus, é alguém que conheceu Deus, mas administrou mal. Então, como eu estou dizendo desde a semana passada, ser um mordomo tolo tem sérias implicações, tanto para esta vida como para a eternidade. Aos maus mordomos nesta vida não é confiado mais recursos de Deus, e também não experimentam a paz resultante de viver sem estresse e pressão desnecessárias. Irmão, é o tipo de coisa que, sabe, Deus faz a parte dele, né? Você tem que fazer a tua. Tem que haver um esforço da sua parte. Tem pessoas, às vezes, que eu converso, principalmente, por exemplo, quando eu tinha as empresas, às vezes demitia alguém e tal, ou situações, às vezes dentro da igreja mesmo, a pessoa fica causando muito problema. Eu falo para ela: olha, me ajuda a te ajudar. Às vezes eu fico imaginando Deus falando isso para mim. Deus chega e fala: Samuel, me ajuda a te ajudar também, né, meu? Pô, faz um esforcinho aí. Vive se enrolando. Então, irmão, se ajuda a se ajudar. Você tem recursos maravilhosos na sua mão. Você tem a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra. Você tem a oportunidade de ter a Bíblia no teu bolso. Todos estão aqui bem arrumados. Você tem roupa. Muitos daqui vão sair, almoçar fora, ou ter um almoço muito gostoso em casa com toda a família ao redor. Depois você vai poder tirar aquele sonão da tarde, né? Tomar um banho. Então, olhe, seja grato pelas coisas que você tem. Olhe quantos recursos Deus tem te dado. Você tem um salário no final do mês. Alguns Deus tem prosperado tanto que tem um salário, não é? Bom salário no final do mês. Ainda mais no Brasil, meus irmãos, que tudo é caríssimo. Não é? Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem provido. Agora, de fato, seja honesto com você, não é comigo. É com você e Deus, sabe? Você tem cuidado bem das coisas que Deus tem te dado. Existe uma real intenção no teu coração de usar esses recursos de forma inteligente e sábia? Você tem gerado impacto de fato no reino dos céus? Ou você é o crente que tem o grande ministério de esquentar o banco da igreja? Você vai salvar essa cadeira aí, é isso? A tua vida, Deus permanece com a tua vida aqui porque Ele tem planos de você impactar o reino dos céus através de pessoas que você vai impactar. No seu trabalho, na sua escola, na tua convivência, no seu bairro, seja lá onde você estiver. E Deus te entrega recursos para isso. Para isso. Para que o reino cresça. Afinal das contas, se não for para o reino crescer, o que você está fazendo aqui? É mais fácil Deus levar. É mais fácil Deus levar. Finalmente, para a vida perfeita, para onde não haverá choro nem lágrimas, para onde não haverá sofrimento, onde nós vamos chorar mais a dor daqueles que foram. Mas se Deus continua deixando seus filhos amados aqui, nesse lugar de corrupção, perdição, pecado, dor e sofrimento, é porque o propósito final é muito importante, é justamente impactar este mundo, não é, com o reino de Deus. E Deus usa a sua vida para isso.
E os recursos que Ele te entrega é para isso. Então pense muito bem no que você tem feito com o seu dinheiro, com o seu tempo, com os seus dons e talentos, com a sua vida. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera um real esforço da sua parte, de buscar Ele, de buscar a vontade dEle e de administrar de forma inteligente. A Bíblia fala que você quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá livremente para todos. Peça sabedoria a Deus, Ele te dá. Ele vai te dar. Mas se você tiver um real esforço, se você tiver uma real preocupação em querer viver o propósito de Deus e agradar a Deus. E o lado bom é que Deus é extremamente generoso. Até para nós que somos falhos, Deus acaba nos abençoando com mais recursos ainda. E vamos ser sinceros, tem muito recurso que chega na nossa mão da parte de Deus que a gente nem merecia. Não é? Que a gente nem merecia. Refletir e praticar. Vamos ao primeiro ponto. Você já é um mordomo, não é opcional. Se Deus olhasse o seu histórico de como você tem usado os recursos que Ele já te entregou, como é que seria? Dois. Deus está dando o necessário para você crescer e poder receber mais. Porém, cabe a você desenvolver suas capacidades, sendo um bom mordomo. Próximo. Um mordomo sábio impacta almas. Vidas têm sido impactadas através da sua boa mordomia? Ou você tem sido um mordomo tolo, ao ponto das pessoas não verem Cristo na sua vida? Esses são os 3 pontos que eu gostaria que você refletisse e colocasse em prática. E todos os dias dessa semana você acordasse e orasse em cima desses pontos.